Esse jogo já é para Japão, Holanda, Suécia olhar e falar, Brasil melhorou. Sim. Né? Já bota um medinho, né? Meu amigo, amanhã eles vão lutar a vida para ser primeiro do grupo. Primeiro porque o adversário de hoje era mais exigente e o jogo tinha mais pressão. Até mais do que contra o Haiti, mas hoje era uma situação de confirmar a classificação, eventualmente em primeiro lugar do grupo e dar passos adiante em todos os sentidos. O Ancelotti, 15 jogos mudando a equipe. Agora parece ter encontrado, né? Quando empatamos o primeiro jogo contra o Marrocos, falamos que a gente ia evoluir e entender o que a competição pedia. Tô feliz, tô pronto pra jogar, seja quantos minutos for. Se você comparar a nossa estreia com o jogo de hoje, já foi muito melhor. Acho que a partida... Bom, meus caros, estou chegando com o corte do Sport Center pós esse jogo. Brasil 3, Escócia 0. Você vê que já tem uma luz no fim do túnel. A seleção melhorou bastante do primeiro, segundo e o terceiro jogo. E o nosso mister pediu calma para a nação, porque tem que ter paciência. Jogo mesmo difícil, ele já tá pensando nas quartas de final. É construindo pouco a pouco. Ele é inteligente, ele sabe o que tá fazendo. E o Vini tá comendo a bola. Jogando demais. O meio já tem ali um entrosamento, já todo mundo se conhecendo. Nem parece aquele time da primeira rodada. Quem sabe o Hexa tá chegando, hein? Tô torcendo, mas bora lá pros detalhes, análise de como o time jogou com o Elton Serra, com todos os detalhes sobre essa questão. Os créditos vão pra ESPN Brasil, link abaixo pra conferir o vídeo na íntegra, mas antes eu lhe peço, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho, deixa seu like, hypa se possível e bora lá. O Brasil venceu e avançou em primeiro lugar no seu grupo. Mais do que isso, conseguiu mostrar uma evolução no jogo contra a Escócia. Mais um 3-0, mais 2 gols do Vinícius Júnior, que já briga pela artilharia da Copa. E aí, seu Elton Serra, que nota você dá para a seleção brasileira, que sim está evoluindo? Uma nota 8, né? Boa. Acho que foi uma atuação contra uma seleção que tem uma consistência defensiva invejável. Na Copa do Mundo só tinha levado um gol da seleção marroquina e o Brasil venceu por 3-0. Eu acho que foi uma atuação realmente para carimbar a classificação em primeiro lugar e pensar no mata-mata já com uma prateleira acima do que entrou na Copa do Mundo. Acho que fez o seu papel de terminar em primeiro lugar, à frente, inclusive, obviamente, no saldo de gols da seleção marroquina. Põe na tela. Pra gente abrir bem este Sport Center, o Brasil com um pouco mais de posse de bola, 54-46%, 21 finalizações contra 14 da Escócia. Aí no alvo, vantagem brasileira também, 9-5, grandes chances, 7-4, 35 ações na área rival contra 27 dos escoceses. E com o Neymar jogando alguns minutos. Foi exatamente o que a gente falou aqui, né, Elton? Cenário ideal, o Brasil vencendo, o Neymar jogando no final ali. E até conseguiu umas tabelinhas com o Vinícius Júnior, até deu um chute a gol. Sim, dessas 14 finalizações da Escócia, 10 no segundo tempo. O Brasil continua sendo melhor no primeiro tempo, né, em relação ao segundo. Foi assim, inclusive, no jogo anterior contra o Haiti. E o Ryan, importante nessa roubada de bola, né? E essa marcação, essa atenção da seleção brasileira é um ponto positivo a se destacar. Tem sido assim na Copa do Mundo, tem sido assim desde a preparação, inclusive, né? A gente lembra dos jogos contra Egito e Panamá. A seleção brasileira fazendo essa marcação-pressão, roubando a bola no campo de ataque. Foi assim que aconteceu o primeiro gol. Quase que uma assistência ali do Ryan, né? Uma roubada de bola que vira um passe para o Vinícius Júnior marcar, com muita tranquilidade até. Para mim, gol mal anulado, esse aí. Poderia ter sido 4-0. Já a nossa comentarista de arbitragem, Renata Ruel, vai comentar esse lance. O Vinícius Júnior, grande destaque, né? Mais uma vez fazendo 2 gols. E poderia ter feito um hat-trick, né? Se esse lance fosse validado. E seria artilheiro da Copa nesse momento. Ao lado do Messi. Tá correndo por fora, né? Esses nomes, né, de atacantes. A seleção brasileira, sem muitas surpresas. O Ancelotti já tinha sinalizado pelo Ryan ontem. O restante da equipe o mesmo. E a gente olha também, né, pela formação. E a gente vai falar um pouquinho, destrinchar um pouquinho esse jogo já, que foi uma escolha acertada, né? Porque a Escócia jogou realmente com o Robertson. O Robertson teve que sair, inclusive, foi substituído no segundo tempo, né? E uma linha de 4 ali com o Robertson fechando o McGinn e o McLean, os 3 jogadores que tentavam cair pelo lado esquerdo do ataque, tiveram dificuldades com esse jogo com o Ryan e com o Bruno Guimarães saindo um pouquinho pelo lado direito e o Danilo até no segundo tempo. Com a alteração na entrada do Alexandro, apareceu até na linha de fundo para fazer cruzamentos. Foi um time bem equilibrado, como gosta o Ancelotti. Foi uma vitória incontestável. Esse gol que acabou não acontecendo, que seria o gol do Ryan, seria o gol assim de carimbo do joga bonito da seleção brasileira, né? Seria um golaço. Talvez um dos mais bonitos da Copa até aqui. Pela jogada, né? Mas o gol, por exemplo, do Matheus Cunha tem um pouco desse jogo coletivo.
gente vai ver não vou falar joga bonito, não, que deu azar quando a gente falou muito isso, né? Olha como o time é vertical, né? Quando recupera a bola, e aí aciona sempre o Vinícius Júnior. A gente vai falar um pouquinho sobre o Vinícius Júnior jogando como um segundo atacante e não como ponta pela esquerda, porque eu acho que foi importante. E o que faz o Vinícius Júnior ser o artilheiro da seleção na Copa do Mundo é o olhar do Ancelotti pensando no Real Madrid e como ele jogava no Real Madrid na última temporada dele como treinador. A gente está vendo a jogada do Bruno Guimarães tendo liberdade, né, para chegar, pisar na área e dar essa assistência. O Matheus Cunha deve ter falado, né? Tô chegando, ele dá um passe pro Matheus Cunha então marcar. Então falou assim, olha eu. E o camisa 9 fazendo gols, né? Se o Vinícius Júnior tem marcado, o Matheus Cunha também deixando a sua marca. Uma classificação e até o Alisson incontestável. Fazendo algumas defesas importantes também. É duro, né? Tem até uma defesa que o cara cabeceou pra baixo, né? Que a gente sempre vai lembrar de Gordon Banks, aquela defesaça. Não foi tanto, claro, só tô lembrando pra comparar, que a bola bate no chão e o Alisson faz a defesa. Mas aí a gente vê então a classificação final do nosso grupo. O Brasil em primeiro lugar com 7 pontos e um saldo melhor que o saldo de Marrocos, que avança na segunda colocação. A Escócia, então, reza por uma combinação de resultados para passar em terceiro. Não pode ir embora, né? Tem que esperar até sábado para ver a definição dos outros grupos, porque a gente lembra, 8 dos 12 terceiros colocados avançam, né? Os 8 melhores. E o Haiti se despede com uma partida digna, né? Fez 2 gols contra Marrocos, deu um calor no Marrocos inteiro. Mas se for pensar um personagem, seu Elton, quem seria? Do jogo? Mais uma vez para mim é o Vinícius Júnior. E eu não combinei, tá? Tá aí. 11 participações em gol. Não foi combinado, não é combinado, não. 13 jogos, 11 participações. Ele vai realmente sendo um cara importante, né? Como a gente sempre esperava, um Vinícius Júnior mais parecido com o que ele era no Real Madrid. E a gente vê na época do Dorival Júnior, 4 participações em gols nos mesmos 13 jogos. Com o Tite mais jogos, só 4. Com o Ramon Menezes, 2, com o Fernando Diniz apenas 1, aí 3 jogos com cada treinador. Pintou o Vinícius Júnior do Real Madrid, então, né? A gente está vendo aí o mesmo número de participações em gols dele com o Ancelotti, é o mesmo somado os 4 treinadores anteriores, né? 11 participações. Realmente tem muito a ver com o Ancelotti ter trabalhado com o Vinícius Júnior mais do que esses treinadores por conta do dia a dia de clube, né? Com o Real Madrid, e entender muito bem, tirar o melhor dele. O Vinícius Júnior foi o melhor do mundo com o Carlo Ancelotti. É importante lembrar. Daqui a pouco a gente vai ouvir o Ancelotti, mas ele fala na coletiva sobre o Vinícius Júnior e deixa claro que não tem obrigação de marcar. Não tem que recuar para vir aqui fechar a linha de 4 atrás, não, né? Então, isso é muito importante, o cara ter fôlego na hora que a bola chega nele, né? E tem uma declaração curiosa do Cucurella, que foi contratado pelo Real Madrid, vai ser lateral esquerdo do Real Madrid, vai jogar com o Vinícius Júnior ali pelo lado esquerdo, ele falou a mesma coisa. O Cucurella falou por ele pode correr, que eu marco por ele. Então, mas o Vinícius Júnior, na estreia contra o Marrocos, falou sobre a responsabilidade do coletivo sem a bola, né? Ajudar na marcação também. A gente viu no segundo tempo o Ryan quase que como um lateral direito, né? Desarmando a linha de fundo. Ponto pro Ryan nessa também. Eu acho que, claro, o Ancelotti sabe da responsabilidade do Vinícius Júnior com a bola, mas o Vinícius sabe da responsabilidade coletiva que ele tem também de marcar pressão para roubar a bola no campo de ataque. E quando não consegue, quando o adversário sai da pressão, o Brasil vai enfrentar adversários melhores do que enfrentou até agora, que sabem sair da pressão. Ele também vai ter que ajudar na marcação. Rapidinho, só uma questão pra gente ir com a nossa equipe nos Estados Unidos. Esse jogo já é pra Japão, Holanda, Suécia olhar e falar, Brasil melhorou. Né? Já bota um medinho, né? Meu amigo, amanhã eles vão lutar a vida pra ser primeiro do grupo. Até a Suécia, que tem chances, inclusive, de ser primeiro colocado. Então vamos lá, com a nossa equipe em Miami, vamos com o André Kfouri e o Pedro Ivo Almeida, que traz as impressões lá de pertinho da vitória brasileira que chega aí no primeiro lugar do grupo para a fase mata-mata. Chega mais, dupla! Fim de papo aqui em Miami, primeira fase do Brasil encerrada nesse grupo C da Copa do Mundo. Eu e o André Kfouri aqui já do lado de fora do estádio, encerrando os trabalhos. André, eu lembro que lá na Filadélfia, findado o jogo contra o Haiti, apesar do 3-0, eu te perguntava se a gente saía com mais boas notícias ou mais notícias, mais pontos a celebrar ou mais pontos a nos preocuparmos. Sim. Tivemos até mais boas notícias. Aqui eu imagino que também, mas por que a gente pode falar que a percepção de hoje é diferente daquele 3-0 lá da Filadélfia? Primeiro porque o adversário de hoje era mais exigente e o jogo tinha mais pressão.
até mais do que contra o Haiti, que era o jogo em que os jogadores da seleção brasileira precisavam dar uma resposta depois do que se passou na estreia com o Marrocos. Mas hoje era uma situação de confirmar a classificação, eventualmente em primeiro lugar do grupo, e dar passos adiante em todos os sentidos, do sistema, na escolha de jogadores e nas atuações individuais. E eu creio que nós vimos tudo isso hoje. Então, a seleção brasileira deve estar agora empolgada com o seu futuro na Copa do Mundo? Não acho que é para isso, mas o sistema se desenvolveu um pouco mais. Os jogadores individualmente, alguns muito, como os dois volantes, por exemplo, e é claro, o Vinícius, mas os dois volantes, e dentro do funcionamento que o Ancelotti pede para essa ideia de jogo, o time evoluiu contra um adversário mais exigente, mais difícil e numa noite de muita pressão. Curioso, né? Dentro do que você aborda aqui no Sport Center, André, o Ancelotti ele fala duas coisas sobre a empolgação. Primeiro, ele cita o pés no chão, parece que entendeu essa expressão que usamos no Brasil. Sabe onde está, né? E depois, um colega jornalista pede que ele passe um recado em meio a essa euforia aos mais de 200 milhões de brasileiros. Ele simplesmente olha e fala, calma. Nós, os torcedores, dentro do Sport Center. Ó, o pessoal entrou na hora certa aí, gostei. Bom, Ryan, ótima noite. Ryan, pelo Brasil nessa partida contra a Escócia, teve assistência no primeiro gol, 4 chances criadas, 9 ações na área rival, 2 dribles completados, 2 desarmes, uma nota 7,64, o algoritmo Data ESPN. Então você vê ao lado ali o ranking dele na partida. 19 anos, o jogador mais jovem a dar uma assistência em Copas desde 66. Que beleza! E o intocável Matheus Cunha, intocável? Parece que sim, já 3 gols, ganhou a posição com 1 gol por jogo, na média, 7 finalizações, 2,3 finalizações até marcar, 56 minutos para marcar um gol e 9 ações na área rival. Isso, ele é o terceiro colocado na seleção brasileira. Então vamos com as fotos, vai? Vamos chegar aqui no estúdio? Ryan, boa! Matheus Cunha, peças importantes ao lado do Vinícius Júnior. A gente vai analisar taticamente essa seleção, mas eu queria saber uma coisa. O Ancelotti, 15 jogos mudando a equipe. Agora parece ter encontrado, né? Algumas vezes por conta de lesões. Outras vezes por opção dele, até para mudar a forma da equipe jogar. A entrada do Ryan foi por uma lesão do Rafinha. A gente não sabe até que ponto ele manteria a equipe contra a Escócia se tivesse o Rafinha à disposição. Podemos até mudar o tempo verbal. Se manterá com o Rafinha voltando na continuação da Copa. O Rafinha pode voltar nas oitavas, ainda tem um jogo 16 avos de final, ele pode repetir a equipe, a gente não sabe. O que a gente viu foi uma seleção brasileira com uma característica diferente do lado direito do ataque. E a gente vai trazer primeiro a seleção brasileira com essa formação que parte de um 4-3-3. Parte porque você tem o Vinícius Júnior pela ponta esquerda, o Ryan pela ponta direita. Só que a gente já viu acontecer de o Paquetá vir fechar um pouco mais o lado direito e o Vinícius Júnior vir por dentro para ser um 4-4-2. E aí você tem um esboço, né, de um time sem a bola que se fecha com 2 linhas de 4. A gente viu isso acontecer nesse jogo. Quando ataca, e aí o posicionamento do Vinícius Júnior, porque ele parte da ponta esquerda para onde ele quiser. Ele parte da esquerda para dentro. O Brasil fez e tem feito saída de 3. O Danilo fechando aqui como um zagueiro pela direita, o Douglas Santos espetado aqui pela esquerda, fazendo essa amplitude e força o Vinícius a jogar por dentro. Tem o Paquetá para fazer essa triangulação. Vamos lembrar que o Paquetá quase em 2022, na Copa do Catar, estreia na seleção brasileira pela ponta esquerda. E o Vinícius Júnior ganhou a posição. Então, você tem um time que consegue ter o Douglas Santos abrindo por um lado. Deixa eu aproveitar, mete o Douglas Santos ali, lá na ponta. Porque algumas vezes, Douglas, ele desceu e às vezes não recebeu. E teve um momento também que o Vinícius Júnior podia ter dado nele, e teve um momento que ele poderia... Tinha 3 caras marcando ele e tava o Endrick só, no finalzinho do jogo já. Sim. Tava o Endrick aqui na direita. Se tem uma coisa que a gente pode falar do Vinícius Júnior em alguns momentos podia ser mais rápido para soltar essa bola, inclusive ali pro Douglas Santos. É o que aconteceu. A gente viu, claro, uma mudança ao Fabinho pelo Casemiro, não muda muita coisa, né? O Fabinho fechando aqui, o Bruno Guimarães até saindo um pouco mais, participou do gol do Matheus Cunha. A gente viu também o Alexandro no lugar do Douglas Santos. Isso mudou o eixo de saída de bola da seleção brasileira, porque o Alexandre fechava mais pelo lado esquerdo e o Danilo tinha um pouco mais de liberdade, tanto que no segundo tempo o Danilo apareceu, saí da tarde aqui, o Danilo apareceu justamente para dar um cruzamento para a área, né? Dribla a tarja. E aí fazendo essa dobra com o Ryan tendo um pouquinho mais de liberdade. Teve uma mudança também que foi importante, e essa, claro, vai ser muito falada. Teve o Martinelli, né, que entrou no lugar do Paquetá, né, fazendo a função de
de ponta pela esquerda, ele que abria mais o campo, mas teve o Matheus Cunha saindo para a entrada do Neymar. E aí o Neymar, a gente falava, né? Será que vai entrar como? Vai ser o 10, vai ser o 9? Nesse 4-4-2 ele jogou muito próximo do Vinícius Júnior. E aí era um 4-4-2 mesmo, né? Ryan fechando com a segunda linha de 4, o Martinelli abrindo mais o campo, mas também trazendo para dentro, como o Vinícius Júnior normalmente faz, e o Vinícius Júnior por dentro junto com o Neymar. Neymar até se movimentando mais pro lado esquerdo, que é um lugar onde ele conhece melhor, né? E aí abrir até esse corredor pro Ryan e pro Bruno Guimarães aparecer um pouco mais. E no final pro Endrick. Ainda teve a mudança do Endrick no lugar do Ryan, porque o Endrick não entrou como um atacante, né? O Endrick entrou na ponta direita, como ele jogou na segunda metade com o Lyon. Então era uma espécie de 4-3-3 ou 4-2-4, que até o Ancelotti começou o seu trabalho no 4-2-4, porque tinha o Martinelli, né? Aberto pela esquerda. E aí você tem o Neymar jogando como um atacante próximo de outro, né? É como se fosse um segundo atacante mesmo, com o Vinícius Júnior jogando mais por dentro. Por isso, Edu, os números de Vinícius Júnior com a camisa da Seleção Brasileira. Liberdade para não ficar preso à ponta esquerda, se tornar um atacante, como no Real Madrid ele foi quando o Benzema saiu, ele fez dupla de ataque com o Rodrigo. O Rodrigo, se estivesse à disposição, certamente também seria usado assim, saindo da direita para dentro. Isso fez com que ele crescesse e se tornasse um dos destaques até agora da Copa do Mundo, o Vinícius Júnior. 2 gols, 4 no total e poderiam ser 3 nesta quarta-feira. Vamos à análise da Renata Ruel. Foi falta ou não foi, Renata? Boa noite. Uma Copa do Mundo recheada de polêmicas de arbitragem, agora a gente tem uma polêmica no jogo do Brasil, né? Contra a Escócia, o gol do Vini Júnior anulado. Há uma disputa por espaço. O Vini toma a frente, depois você tem um contato de jogo. Cabe interpretação? Até cabe. Mas pelo critério adotado pela arbitragem nessa Copa, eu não vejo erro claro. Eu não vejo por que o VAR interferir nesse lance e sugerir revisão. Para mim, a decisão do campo deveria ter sido mantida e o gol do Vini também ter sido mantido. Temos uma polêmica aí e para mim a arbitragem errou. Eu lembro do Simon, né? Que ele fala em câmera lenta, até beijo de vó parece falta, né? Parece agressão. E aí foram buscar na câmera lenta, no slow motion. Eu repito, para mim, e eu concordo com a Renata, disputa por espaço. O Vinícius Júnior toma a frente e aí há o contato normal de quem está disputando o espaço. Acho que foi um rigor excessivo da arbitragem nesse lance, porque vários lances como esses poderiam ter sido marcado falta, né? E isso não acontece no futebol. Seria a chance do Vinícius Júnior ter um hat-trick. É claro que depois ele marcou, a gente não sabe até que ponto o jogo ia se desenhar se esse gol saísse, mas o fato é que ele conseguiu, de novo, fazer a roubada de bola, né? Pressionar o adversário, que é como o Ancelotti gosta, pressionar o volante ou pressionar o zagueiro para roubar e fazer o gol. Nesse caso, a interpretação da arbitragem foi por falta, que para mim não existiu. E o Ancelotti ficou brabo nessa hora, mostrou sangue latino. O Vinícius também. Foi antes da parada para hidratação, o Vinícius também ficou marara, como diz meu pai. Daqui a pouco a gente ouve o técnico da Seleção Brasileira. Antes, vamos ouvir os jogadores, depois dessa vitória sobre a Escócia, zona mista aberta aqui no Sport Center. Quando empatamos o primeiro jogo contra o Marrocos, falamos que a gente ia evoluir e entender o que a competição pedia. E a competição pede você entender o melhor momento para você atacar e o melhor momento para defender e sofrer dentro do jogo. Acredito que hoje fizemos o nosso melhor jogo junto com o Ancelotti. A gente tem que evoluir, melhorar, porque agora é mata-mata e é o melhor momento da competição. O Mister é o melhor treinador do mundo e consegue entender muito bem os jogadores que ele tem e ele se adapta muito bem aos jogadores e ele faz a melhor formação para cada equipe que ele treina. Ele chegou aqui, entendeu a forma que a gente deveria jogar, pelo talento que eu tenho, pelo tudo que eu trabalho, por tudo que eu fiz no Real Madrid até hoje. Eu tinha certeza que no momento certo eu voltaria a brilhar com a camisa da Seleção Brasileira. E nada melhor que voltar na Copa do Mundo, no lugar que eu sempre sonhei estar, poder representar a minha família, poder representar um país tão importante como é o Brasil e em busca da sexta estrela. Acredito que não tem coisa melhor e acredito que nós vamos evoluir. Eu também vou evoluir e melhorar dentro da competição. E a esperança só aumenta entre nós, entre a nossa torcida e entre a nossa família. Tô feliz, tô pronto para jogar, seja quantos minutos for. Tô aqui para ajudar a seleção. Como eu falei desde o começo, eu queria fazer parte do grupo, estar aqui nesses anos desde quando eu me lesionei aqui na seleção. Meu objetivo era jogar a Copa do Mundo, meu objetivo era voltar para a seleção, era defender essa camisa, porque eu amo estar aqui, eu amo vestir a camisa da Seleção Brasileira. E então só foi de agradecimento. Fiquei muito feliz, muito contente, emocionado com tudo que vem acontecendo. E é isso, acho que é melhorar cada vez mais para ajudar a minha equipe de alguma forma. Se você comparar a nossa estreia com o jogo de hoje, já foi muito melhor. Acho que a partida
A gente controlou o jogo do começo ao fim, individualmente, coletivamente, todos muito bem. Isso é muito importante, a força do grupo. Bruno Guimarães, figura importante também na seleção brasileira. Deu certo, né? O Casemiro ali no vértice do triângulo, com o Paquetá e o Bruno Guimarães mais à frente. O Bruno Guimarães chegando lá na frente também. E o Neymar, que jogou na parte final do jogo contra a Escócia, teve 24 ações com bola. Foi o segundo no momento em que ele esteve em campo, né? No período em que ele esteve em campo. Uma finalização, uma no alvo, teve 3 chances criadas por ele, 4 cruzamentos, cobrava escanteios também, né? E 4 duelos. Que tal o Neymar começando a aparecer na seleção brasileira? Deu até um carrinho lá atrás, né? Tentando evitar um cruzamento. Para mim, a atuação discreta, e era natural que fosse. Como a gente esperava. Sim, dentro do esperado. Entrou justamente ali os 30 minutos do segundo tempo, para ter 15 mais acréscimos. A programação, né, da seleção brasileira dar minutos para o Neymar. A gente discutia, já desde que o Ancelotti sinalizou pela volta dele contra a Escócia, em que cenário ele entraria em campo. E ele entrou exatamente no cenário que a gente imaginava. Um jogo definido, inclusive a classificação em primeiro lugar definida, porque o jogo do Marrocos estava empatado naquele momento, depois o Marrocos fez 3-2 e ampliou o placar. Tinha que golear para poder passar a seleção brasileira no saldo de gols, então era um momento para ele entrar em campo e se sentir à vontade. A questão era, no lugar de quem, qual função, né, qual o posicionamento, e a gente vê ele funcionando. O Ancelotti já havia dado entrevista que imaginava ele ali centralizado no ataque, né? Mas... e foi exatamente, entrou no lugar do Matheus Cunha. Mas não foi como uma referência, não foi como um jogador que foi o Matheus Cunha. O Matheus Cunha jogou como uma referência e 2 caras de velocidade, o Ryan e o Vinícius Júnior. Quando ele entrou com o Vinícius e tinha o Ryan e o Martinelli. E depois o Endrick. Então você tinha ali outros 3 caras que correm mais em relação ao Matheus Cunha. Era o 4º cara, porque o Matheus Cunha ajuda mais na marcação. Rapidinho, o time procurou o Neymar? Eu acho que não. O Neymar procurou o time, que eu acho que é mais importante nesse momento para ele, inclusive. Bom, esse aí foi o Sport Center com tudo sobre esse jogo. Escócia 0, Brasil 3 e o Vini comendo a bola. Cara, já dá uma esperança. No começo, eu não tinha esperança nenhuma. O Brasil não estava jogando um time para competir nessa Copa. Você vê que houve bastante mudança já agora do primeiro jogo contra o Marrocos para esse contra a Escócia. Contra o Haiti não se conta. Ali era um mamão com açúcar, cara. Um time que é o último na listagem em todos os da Copa. Hoje ele tá em 85º na escala FIFA. Então não dava pra medir muito. Mas hoje sim, se vê que tem uma conexão ali do meio do Paquetá, Bruno Guimarães, Casemiro, Vini, o Douglas Santos, né? O lateral esquerdo, ultrapassando sempre. Até o Danilo, que ele não faz isso. Ele ultrapassou, foi lá na linha de fundo pra cruzar e pegar a bola e tudo mais. Cara, tá de parabéns. Você vê que o time tá unido. E como o Elton Serra falou, o time não procurou o Neymar. O Neymar que procurou o time. É brincadeira. Mas quem sabe, vai que até ele desperta, aparece, dá uma luz, um vislumbre, vamos dizer assim, daquele antigo Neymar. Quem sabe, né? Se for pra ajudar a seleção brasileira ser a campeã e conseguir o Hexa, pô, tá de parabéns, mas acho muito difícil da parte dele. O Brasil, sim. Porque o Carleto, cara, manja demais e ele sabe o que tá fazendo. Pediu calma pra nação brasileira, mais de 200 milhões, porque é construindo pouco a pouco. Ele sabe que jogo difícil mesmo vai ser lá na quartas de final. Ali sim, que é onde começa o bicho. Pode fazer semis com a Argentina, quem sabe até Portugal. Promete. Mas enfim, o vídeo é isso aí. Se gostou, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, deixa seu like bastante, hypa se possível, compartilha, comenta, deixa seu pitaco nos comentários. Tamo junto, até a próxima. Saudações rubro-negra.